pessoal, beleza? Aqui é Denis Martins. E aqui é Raquel Melo. Em mais um episódio de Vino um Paper. Então hoje a gente vai falar sobre organização. Dicas de como se organizar, como organizar a lista de tarefas, como organizar as anotações para tirar aquela sobrecarga da nossa cabeça, né? Às vezes a gente tá cheio de ideias e cheio de pensamentos na cabeça e às vezes não consegue nem dormir de tanta coisa que tem para pensar e fazer. E aí como é que a gente faz para estruturar melhor esses pensamentos e colocar isso num papel para aliviar um pouco mais a mente. Então, esse é o nosso objetivo de hoje. Vamos começar então falando sobre a organização de tarefas no geral. Raquel, o que você acha que é interessante fazer com relação à organização de tarefas? Antes de falar da organização de tarefas, né, quais ferramentas eu uso, como eu faço, eu acho que é importante a gente falar sobre expectativa de tempo. O que isso significa? Existe uma diferença entre quanto tempo eu vou gastar para fazer aquela tarefa e quanto tempo eu gostaria de gastar para fazer aquela tarefa. Então vamos dar um exemplo aqui, escrever um artigo científico. Então eu vou escrever uma página. Eu gostaria de investir 10 minutos para fazer uma página, mas eu sei que isso não é possível. Eu vou ter que ler as referências, vou ter que me inteirar mais sobre o tema e eu vou gastar muito mais tempo para isso. Então quando a gente faz a nossa lista de tarefas, quando a gente se organiza, é importante saber o tempo real que uma tarefa vai gastar, ou pelo menos uma estimativa, né? Se você não sabe, faz uma estimativa daquele tempo, porque a gente pode se frustrar muito se a gente pensar que em um dia vai dar para escrever milhares de páginas, pensando que para cada página eu gasto aqueles 5 minutos, 10 minutos que eu queria, mas na verdade eu preciso de mais de hora. Então é muito importante a gente ter essa organização do tempo real que cada tarefa leva. Interessante esse ponto, no sentido de que muitas vezes eu subestimo o tempo ou o esforço que uma tarefa leva, porque eu só estou marcando em geral, né, assim, a minha percepção em geral, ela é a do resultado e não a do esforço que é utilizado para gerar aquele resultado. O ideal é que a gente, para fazer uma estimativa boa do tempo de realização de cada tarefa, que a gente faça uma verificação, que a gente consiga traquear o tempo que levou de esforço para chegar naquele resultado. Então não é só traquear, eu fiz tantas páginas no dia, é entender de quando você sentou para escrever até quando você finalizou uma sessão de escrita, quantas páginas foram feitas e em quanto tempo. Então esse esforço que a gente subestima ou às vezes até esquece, porque fica focando só no resultado, ele é super importante da gente ter também por perto. Foi muito bom que você falou sobre o esforço e o resultado, porque eu vou levar um pouquinho mais para minha área agora, que é a área de medição de desempenho, e existem as medidas de esforço e as medidas de resultado. Falando de uma forma mais superficial, né? Depois a gente pode se aprofundar nisso. Quem quiser falar mais sobre isso, compartilhar com a gente, pode deixar nos comentários, né? Mas existem medidas de esforço e medidas de resultado. Então, esforço, por exemplo, vamos pensar, a gente quer ter um artigo publicado, um artigo aceito. Então, o resultado é esse artigo aceito. Mas quais são as medidas de esforço? O que eu preciso fazer, o que depende de mim para chegar lá? Então, como esforço, o que eu preciso fazer? Eu preciso ler artigo, eu preciso escrever artigo, eu preciso corrigir o meu inglês ou o meu português. Isso são as medidas de esforço, e aí pensando lá naquela conexão com o que a gente falou do tempo, né? Quanto tempo eu demoro para escrever, para ler, para corrigir? Essa é a parte de esforço. E tem a parte de resultado, que é o paper aceito. Mas tem algumas coisas que o resultado não depende só da gente. Ou um paper aceito depende de terceiros. Então a gente tem que fazer o máximo que a gente puder pro nosso esforço, né? Outro exemplo, para quem tá ouvindo a gente e precisa fazer prova. Esforço. O quanto de tempo que eu vou me dedicar para estudar para as provas. As listas de exercício que eu vou fazer. Quanto eu preciso de tempo para fazer essas listas de exercícios. O resultado é a nota da prova, que depende de alguns outros fatores, como por exemplo, como você tá se sentindo no dia que você escreveu aquela prova, você tá com dor de cabeça, você tá se sentindo bem. Mas isso a gente consegue conectar então com o tema de organização, para que a gente possa conseguir se organizar para atingir o nosso resultado. Na vida acadêmica,
essa dualidade aí, né? O binômio esforço-resultado, ele é meio desbalanceado, principalmente para quem é professor, por exemplo, né? Porque o professor, ele precisa preparar um monte de material antes da aula acontecer, que é de fato o trabalho principal dele, mais fundamental, que nunca vai acabar, é o trabalho de ensino. Às vezes a pesquisa fica um pouco de lado, a extensão pode ser que esteja um pouco dormente, mas o ensino, ele é primordial, né? O serviço primordial que o professor precisa exercer na universidade. E aí o binômio esforço-resultado, ele é bem proeminente nesse sentido. Quanto de livro que o professor precisa ler, de artigos que ele precisa pesquisar, ou mesmo de olhar as anotações do passado, estruturar um conteúdo de uma forma que seja bem didática, que esteja dissecando ali aquele tema da forma que fique mais palatável para o aluno, conectando temas que são assim da personalidade, né, do gosto do professor. Também tem muito disso, né, de ser um curador de conteúdos e de colocar um pouco da sua personalidade, um pouco dos seus interesses ali nessas conexões também. E isso é o que dá o ganho, né? Isso é que valoriza o resultado de uma aula. Mas o esforço para construir uma aula nesse sentido é muito grande. E muitas vezes o aluno não valoriza e a própria universidade não vê esse esforço acontecendo, né? Por vezes é uma coisa muito triste, né? Porque a gente fica se preparando tanto para sei lá, 50 minutos, né? Ou 2 sessões de 50 minutos de aula, mas para essas 2 sessões de 50 minutos acontecer, foi um esforço gigantesco que foi colocado ali. Então, eu acho que a gente poderia também aproveitar essa oportunidade e falar assim: se você é professor e está fazendo isso, nós estamos com você, a gente está sentindo a mesma dor. E o que eu posso falar é o seguinte: tentar utilizar esse material que você está produzindo, né, que a gente produz na nossa profissão, para gerar outro tipo de valor, que não seja só o valor da aula, que sei lá, que você possa vender esse material talvez, ou então produzir um livro, ou produzir algo que te um portfólio, alguma coisa que te leve para outros caminhos, ou que te valorize de alguma forma, te dê um destaque, ou enfim, vire vídeos no Instagram, por exemplo. É algo que possa fazer com que aquele esforço gere mais resultado usando o mesmo material que você já tem, né? Só dando, sei lá, um corpo diferente. Para quem é professor ou é pesquisador, precisa ter muito essa habilidade de conectar os pontos, os tópicos que a gente já trabalhou, né? Então, pegando um gancho nisso que você falou, às vezes a gente prepara uma aula e precisa atualizar os exemplos, né? Precisa trazer mais coisa para o aluno, e às vezes é difícil lembrar de tudo que a gente já fez, porque tem muita coisa que a gente já leu, que a gente já investigou para poder fazer a aula, para poder escrever um paper. Então, essa habilidade de conectar os pontos, ela é uma característica que os professores e pesquisadores precisam desenvolver, e ela é muito benéfica para quem conseguir desenvolver isso da melhor maneira. Isso é muito bom, porque aí consegue fazer conexões com o que já viu, pensar em pesquisas futuras usando como base o conhecimento que já adquiriu, ou usar o exemplo de uma aula para ajudar a construir um novo conteúdo de outra aula. Fazer essas conexões é uma coisa muito importante. Especialmente para quem é concurseiro, né? Para quem está nessa fase de fazer concursos para professor, por exemplo, para as universidades públicas, né? Essas conexões, elas são super importantes, porque em geral nos concursos de universidade pública você precisa produzir um texto, e esse texto ele tem que te mostrar, não apenas demonstrar, né? Não apenas que você tem conhecimento aprofundado sobre aquele assunto, mas que você também tem conhecimento sobre os assuntos que estão ao redor daquele tema. Então é meio que um texto em T, onde você tem na horizontalidade as conexões com temas diferentes, e naquele tema específico que foi escolhido para a redação, né, para a dissertação, a gente tem que aprofundar um pouco mais. Então é essa estrutura em T. Se fala muito em estrutura em T também para profissionais, né? O profissional em T é aquele que sabe muito, é especialista naquela área, mas sabe fazer conexões com áreas diferentes para poder, sei lá, se comunicar melhor, ou ter um diferencial, né, de competitivo na hora de fazer um processo seletivo, enfim. E aí isso na hora de fazer um concurso também é super importante. Me parece que tem uma vantagem de quem já está trabalhando como professor nos tópicos do concurso, já tem no material de aula um repositório aí de informações que é benéfico para a hora de você produzir o texto.
E aí é isso que eu estava falando, assim, mais um exemplo de como aquele material que você produz para aula pode ser benéfico em outros, ou pode gerar valor em outras situações. Como é que a gente organizaria então esse nosso esforço e a gente estruturaria esse esforço que é colocado para gerar resultados? Aí depende do que a gente estiver falando. Se é o ensino, a gente teria que ter um catálogo de aula, né, um repositório de alguma forma que a gente consiga operacionalizar na hora de construir a aula e depois na hora de revisar, enfim, e construir provas. E na pesquisa a mesma coisa, ter um repositório de artigos, ter um repositório de ideias, algo que a gente consiga de fato extrair da nossa cabeça, colocar num papel e deixar armazenado por períodos mais longos, onde depois a gente vai poder fazer pesquisas nesse repositório, né, nesse lugar onde está armazenado nesse nosso banco de dados, pesquisas eficientes, onde a gente consiga encontrar informação de forma mais eficiente. Perfeito. Eu gosto muito de organizar as minhas coisas na nuvem, em pastas, né? Então, quanto mais pastas existirem que sejam fáceis de serem encontradas e que o nome por si só já represente o que tem dentro daquela pasta, eu gosto de fazer assim. E isso me lembrou, vou conectar com outro ponto que é importante pro pessoal acadêmico, que é o Lattes. Quando a gente faz o nosso Lattes, o currículo Lattes é um currículo, é uma plataforma que os professores, os pesquisadores, todos eles precisam ter um cadastro lá para mostrar o seu resultado, né, acadêmico. Infelizmente no Lattes a gente não coloca o esforço. Poderia até pensar numa forma aí de colocar cursos que a gente faz, né, tempo lendo as coisas, preparando as aulas, pesquisando. Mas o Lattes é sobre resultados. E tem uma forma interessante que eu gostaria de compartilhar para organizar o Lattes. Os campos que tem nesse currículo Lattes, eles já são fixos, né? Então é dividido em produções científicas, em trabalhos que foram para revista, para journal, ou trabalhos que foram para conferência, apresentações que você já fez, as bancas que você já participou. E a gente precisa comprovar tudo que a gente coloca no Lattes. Então tem uma dica de organização que é ter uma pasta, um local na nuvem, no seu computador, no HD externo. No seu computador, se você colocar, eu indicaria ter um backup, né? Porque se der um problema no computador, você vai perder tudo. Mas então tem uma pasta na nuvem que pode chamar Lattes. Aí dentro dessa pasta, você coloca as divisões que tem no Lattes. Então, produções acadêmicas, bancas, apresentações, palestras, e vai colocando os seus certificados, os seus diplomas dentro de cada pasta correspondente à seção do Lattes. Isso vai te ajudar muito na hora que você precisar comprovar alguma coisa, na hora que você precisar de um diploma ou de um certificado. E vamos falar agora em qual local que eu organizo a minha lista de coisas a fazer, as minhas tarefas. Se você gostar de papel, eu adoro papel. O problema do papel é que eu vou anotando em pequenos pedaços e eles vão se espalhando pela casa toda e vai virando uma bagunça, né? Quando eu saí lá da universidade que eu trabalhei na Alemanha, eu fui juntar os meus papéis pra jogar fora ou pra levar pra casa, e tinha muito papelzinho. É tipo um post-it que eu colocava pequenas tarefas e eu acabava não jogando fora e ia virando uma bagunça. Então, se você gosta de papel, tudo bem. Mas existem algumas ferramentas que te ajudam a se organizar de forma digital. Você pode abrir, vamos pensar num jeito simples, né? Abrir um arquivo Word e colocar lá o seu to-do list da semana ou do dia, né? Ou você tem dentro do próprio pacote Office, tem um gerenciador de tarefas. O Outlook também tem lá dentro uma parte que chama tarefa. Você consegue colocar suas tarefas lá, consegue colocar a deadline. Então tem várias formas de você colocar as tarefas, organizar os seus to-do, né? O que fazer, sua lista do que fazer. Isso me lembrou um outro assunto, que é quando é o melhor momento de preparar essa lista. Eu sugiro que a lista dos grandes afazeres da semana, ela seja feita no domingo à noite. É um momento que você ainda tá calmo, você não foi engolido pela correria da semana e você consegue pensar, lógico que as coisas vão mudar, você pode ser um pouco flexível, mas pensar nas suas grandes tarefas e organizar isso no domingo à noite com calma. Eu gosto de ter um planner, aquele por semana, que fala as principais coisas da segunda, da terça, da quarta. Então pode ser algumas formas. O meu planner ele é em papel, que eu gosto, mas
mas ele é só para aquela semana, principais tarefas, né, reuniões, coisas que não são tão recorrentes, porque as recorrentes a gente lembra, né, de colocar sempre, e ter uma agenda, né, pode ser a agenda do Google, agenda ajuda bastante. O próprio agenda do Google também tem um to-do list lá que você pode colocar, né, nas suas tarefas. Para quem gosta mais de alguma ferramenta open source, eu indico o Joplin, que é como se fosse um Evernote, só que ele é open source e é de graça, então você consegue baixar, você consegue também usar na nuvem, você pode colocar as anotações no mesmo formato Markdown, parece com um Evernote mesmo. Você escreve em formato Markdown, mas pode escrever em texto normal também. E o que acontece é que você tem controle total sobre suas notas. Você pode jogar essas anotações, fazer o backup na tua própria nuvem, sei lá, na tua conta do Google Drive, na tua conta do OneDrive, e aí não fica dependendo de um serviço terceiro. Ou se você tem a sua própria nuvem, você pode colocar lá também. Escreve Joplin, Joplin. Esse é o aplicativo que eu uso para fazer anotações em geral e também colocar as minhas to-dos. Um ponto importantíssimo que eu acho é lembrar, como a gente estava falando do esforço e do resultado, é que a to-do list ela te marca só o resultado. Então sempre pensar nesse sentido de olhar para a to-do list com mais carinho, porque no final do dia você olha para a to-do list e só fez 3 coisas, só ticou 3 checkboxes lá. E aí você fala assim, poxa, eu fiz tão pouco, mas ali é só o resultado. O esforço para atingir aquele cara, aquelas tarefas ali, foi muito maior do que só ticar 3 caixinhas, né? Então essa é uma dica que eu dou. É olhar com mais carinho para tudo list. Não ficar olhando só pro resultado. Ali é para você ter um traqueamento, né? Um acompanhamento das tarefas. Mas sempre pensar com mais carinho que foram 3 tarefas, mas cada uma dessas tarefas, cada uma dessas linhas que eu tiquei, elas exigiram um esforço hercúleo, né, para ter sido feito. Então essa é a dica. Não subestimar o esforço que você colocou, nem durante a execução da tarefa e nem depois quando você vai fazer o fechamento do seu dia. O to-do list é maravilhoso, mas ele em geral deixa a gente subestimando o nosso esforço lá, e você fez demais. Ao ticar aquela tarefa, você fez bastante coisa. Não é fácil ser produtivo, não é fácil ser eficiente. A gente está sempre aprendendo isso e tem que dar um pouco mais de tranquilidade também, porque nós não somos máquinas, a vida acontece e as tarefas mudam, e entre as tarefas mais urgentes, enfim, aí tem várias formas de você se organizar, matriz de Eisenhower, sei lá, para você saber o que é urgente, o que pode ser delegado, enfim, não tem problema. O importante é que você se sinta bem com aquelas ferramentas, com aquela organização, com aquele teu plano. Acho que esse é o mais importante. Para finalizar, o que eu gostaria de falar mais um pouco desse assunto é que eu acho importante a gente entender o quanto de tempo que a gente gasta para cada tarefa. E para fazer isso, existem várias ferramentas para medir o tempo que você precisa. Você mesmo, né, faz essa medição. Eu gosto muito de uma ferramenta que chama Clockify. É Clock, e em inglês, CLOCKIFY. Clockify. Você consegue baixar ela gratuitamente. Se não quiser baixar, dá para usar no próprio navegador de internet. E você fala a hora que você começou a tarefa, se precisar pausar, você pausa, coloca a hora que concluiu, tem um cronômetro, pode colocar qual é o nome da tarefa, e no final do dia, no final da semana, ela mostra gráficos muito legais com o tempo investido em cada tarefa. Eu fiz isso quando eu estava escrevendo a minha tese de doutorado. Parecia que, como eu não conseguia tantos resultados imediatos, parecia que no final do dia eu não tinha feito nada. Então eu comecei a traquear o tempo que eu investia escrevendo, lendo, e eu colocava as tarefas, o nome das sessões. Então, introdução, metodologia, conclusão. E aí era muito legal que no final da semana ele mostrava quanto tempo eu gastei por cada sessão, e eu também tinha minhas perguntas de pesquisa. Então, no começo, quando a tese ainda não estava, o outline não estava pronto, eu tinha as perguntas de pesquisa e colocava no Clockify para qual pergunta eu estava trabalhando. E no final da semana, no final do dia, eu via o quanto que eu tinha investido em cada uma das perguntas de pesquisa. Essa é a minha dica para finalizar esse nosso podcast. Então é isso, pessoal. Umas dicas aí de maneira geral pra gente se sentir melhor com o nosso trabalho e entender de fato a proporção que ele toma na nossa vida, proporção de trabalho, né, que os resultados que a gente atinge tomam, esse binômio esforço-resultado. Então essas são as dicas que a gente tem para dar hoje. A gente vai ficando por aqui, mas antes a gente vai pro nosso momento de citação, que é um momento onde a gente vai poder dar um alô pro pessoal que
que acompanha a gente. É muito importante pra gente o feedback de vocês, o compartilhamento dos nossos episódios, e a gente tá muito feliz com o resultado atingido até agora. Então, o nosso momento de citação de hoje vai como um agradecimento pra Rita Bagata, que ouviu todos os nossos episódios até hoje. Espero que ela continue ouvindo os próximos episódios, deu feedback, apoiou bastante a gente, compartilhou. Então, muito obrigada. E do meu lado, o abraço vai pro Guilherme Vieira, que é professor na Unicamp, do curso de matemática, e também apoia a gente bastante. E pros amigos do SRBR também, os meus colegas de trabalho. Pessoal, muito obrigado por terem ficado conosco até aqui. Sigam a gente no Instagram. O meu Instagram é Raquel Melo, com 2 L's, PHD. O meu é Denis Martins, PHD. Sigam a gente lá. Qualquer feedback, fiquem à vontade para dar pra gente. Façam seus comentários, sugiram temas. A gente tá sempre à disposição. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigada e até o próximo episódio.